Olá, alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam aproveitando o nosso curso de Química Orgânica, tenham assistido a nossa última aula, que foi sobre funções orgânicas. E essa aula a gente vai continuar, porque na última aula a gente viu 4 funções. E agora nessa aula a gente vai ver mais 4, totalizando as 8 funções que a gente vai considerar nesse curso, que são as que mais aparecem no vestibular. Na última aula a gente viu as funções caracterizadas pela presença de hidroxilas e carbonilas, separadamente ou juntas umas com as outras. Relembrando, se a cadeia principal tiver uma hidroxila ligada a ela, a gente tem uma função álcool. Se ela tiver uma carbonila ligada a ela, a gente pode ter 2 tipos de função. Se a carbonila estiver ligada num carbono secundário, esse composto é uma cetona. Então, no carbono secundário, temos cetonas. Se a carbonila estiver ligada num carbono primário, temos um aldeído. Então, carbonila no carbono primário, aldeído. Se a gente tiver uma carbonila e uma hidroxila no carbono primário, a gente tem então uma carboxila, que é característica dos ácidos carboxílicos. Bom, legal, a gente viu então as funções caracterizadas por hidroxilas e carbonilas. Nessa aula a gente vai ver outros 2 tipos de funções, as que são caracterizadas por heteroátomos de oxigênio e as funções que são caracterizadas pela presença de nitrogênio. Vamos começar com a primeira delas então, que é uma função caracterizada pela presença de heteroátomos de oxigênio. Vamos lá, CH3, CH2, O, CH3, por exemplo. O que a gente tem aqui? Vamos lá, a gente tem uma cadeia principal de carbonos e no meio dela a gente encontra um oxigênio. Lembra da primeira aula de classificação de cadeias carbônicas? Esse oxigênio a gente chama de heteroátomo. Heteroátomo. E aí isso faz com que toda essa cadeia seja uma cadeia heterogênea. Temos então uma cadeia heterogênea. Uma cadeia heterogênea na qual o heteroátomo é um heteroátomo de oxigênio, faz com que isso seja uma função orgânica. E essa função orgânica é o que a gente chama de função éter. Função éter. Função éter por quê? Porque ela tem um heteroátomo no meio da cadeia principal e esse heteroátomo é um oxigênio. Como é que a gente vai dar nome para esses caras, para essas funções éter? A gente vai pegar e vai dividir essa cadeia ao meio, exatamente por onde passa o oxigênio. Dividimos por onde passa o oxigênio, a gente vai olhar para os lados e vai ver os radicais que a gente tem. Olhei para o lado de cá e vi um radical MET, ET, 2 carbonos, ET, MET, ET, 2 carbonos. Olhamos para esse lado aqui e vemos um radical com um carbono MET, um carbono MET, um carbono MET, 2 carbonos, ET. E a gente vai falar qual deles é o menos complexo, ou seja, qual tem o menor número de carbonos, é esse aqui. E aí a gente vai pegar o radical com o menor número de carbonos e vai escrever o nome dele, ó. MET. MET, quem está no meio? Oxigênio. Metoxi. Metoxi quem? ET. ET, ligação simples. Metoxi, etano. Metoxi, etano. Então vamos dar o nome para um éter. A gente olha o oxigênio, olha para um lado, olha para o outro. Vê qual é o radical mais simples. O radical mais simples é o que vem primeiro. O radical mais complexo é o que vem depois. E no meio, quem está no meio? O oxigênio. Então esse cara é metoxietano. A gente pode também chamar os éteres da seguinte maneira. A gente olha da mesma forma os 2 radicais. Então temos aqui, vamos colocar aqui de novo o mesmo composto, vai? CH3, CH2, CH3. Ok? A gente pode chamar esse cara de éter e aí colocar o nome dos radicais. Metil, radical metil, etil,
Então a gente pode chamar esse cara de éter metil etílico. Outra forma de dar nomes aos éteres. Tudo bem? Então acabamos de ver a nossa quinta função orgânica. A quinta função orgânica que a gente viu foi a primeira baseada em heteroátomos de oxigênio e se chama função éter. Agora a gente vai ver uma segunda função baseada em heteroátomos de oxigênio. Ó. Só que o que vai acontecer com ele? CH3, CH2, O, CH3. Legal, a gente o mesmo composto que a gente viu agora. Só que, no lugar dessas duas ligações de hidrogênio aqui, ó, no vizinho do heteroátomo, a gente vai colocar uma carbonila. Então, olha só o que a gente vai encontrar aqui. Olha só, uma carbonila ligada num carbono vizinho do heteroátomo de oxigênio na cadeia. É quase um éter, mas ele tem uma carbonila. Ele tem a carbonila, ele vai chamar função éster. Função éster. E aí como é que a gente vai dar nome para esse éster? Vai ser mais ou menos igual que a gente fez com o éter. Vamos dividir a cadeia. Vamos olhar para o lado de cá e vamos olhar para o lado de cá. Agora, a gente tem que considerar que a gente tem o heteroátomo e a carbonila. A gente divide a cadeia em dois lados assimétricos. Tudo bem? Então vamos dividir aqui, olha lá. E a região que tem a carbonila vai vir primeiro. Como é que é o nome dela? Um carbono, dois carbonos. Met, et. Met, et. Et. Só tem ligações simples etan. E agora nessa região que tem a carbonila, a gente vai chamar de etanoato. Região que tem a carbonila recebe a terminação OATO. E a região que não tem a carbonila vai levar o nome do radical. Então esse aqui vai ser etanoato de um carbono metila. A gente vai pôr o A no final. Então vai acontecer o seguinte: a região que tem a carbonila recebe a terminação OATO. E a região que não tem a carbonila leva o nome do radical mais A. Esse cara então é um 2 carbonos etanoato. Um carbono metila, etanoato de metila. Então, a gente viu as duas funções que são caracterizadas por heteroátomos de oxigênio. A função éter e a função éster. Tudo bem? Agora a gente vai ver as duas últimas funções que são caracterizadas pela presença de nitrogênio na cadeia. Então eu vou colocar aqui a primeira delas. Olha lá. Vou colocar 3 exemplos. É o seguinte: CH3, CH2, NH2. Tem que lembrar que o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. 5 elétrons na última camada, ele precisa de 3 ligações para ficar estável. Uma mais 2 com hidrogênio 3. Legal, esse aqui é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. CH3, mais uma vez o nitrogênio tem que fazer 3 ligações, uma, 2 e a terceira com o hidrogênio. E terceiro exemplo, CH3, CH3, CH3. Mais uma vez o nitrogênio tem que fazer quantas ligações para ficar estável? Uma ligação, 2 ligações, 3 ligações para ficar estável.
Bacana. Em todos esses casos, então, independente se o nitrogênio está na ponta, está no meio de 2 carbonos ou está no meio de 3 carbonos, a gente tem a função amina. Função amina. Função amina. E como é que a gente vai dar nome? Mais uma vez. Para as aminas que se ligam a um carbono, isso quer dizer, aminas primárias, a gente vai olhar lá o radical que ela está ligada e vai chamar esse composto aqui, ó, é um carbono, 2 carbonos, met, et. Como é que é o nome desse radical? Etil. Etil, amina. Mais simples que isso, impossível. Olha o radical, põe o nome do radical, amina. Etil, amina. Tudo bem? Agora, essa amina aqui, ó, que se liga a 2 carbonos, uma amina secundária, a amina que se liga a 2 carbonos, a gente chama de amina secundária. Como é que a gente vai dar nome para ela? Olha o radical para lá. Metil. Olha o radical para cá. Um carbono, metil. A gente vai chamar ela então de metil. Não. De metil amina. Mais simples que isso, impossível. Olha o radical, metil. Olha o radical, metil. Metil amina? Não. Dimetil-amina. Amina terciária. Vamos olhar a amina terciária, porque ela se liga a 2, 3 carbonos. Olha os radicais em volta. Metil. Eu vou chamar ela de metil-amina? Não. Vou chamar ela de trimetil-amina. Mais fácil que isso? Impossível. Tudo bem? Tá entendido? Agora falta só uma função para a gente ver. Mais uma função caracterizada por nitrogênio. Então, se ela é uma função caracterizada por nitrogênio, ela vai ser muito parecida com a amina. Por isso, vai ser muito perigoso no seu vestibular. Então, essa é a hora de prestar atenção agora. Nitrogênio. Ok? Se ligou a um carbono, se ligou a outro carbono e vai se ligar a um hidrogênio. Por enquanto, amina secundária. Tudo bem? Agora, atenção. Vem a grande diferença da amina para a função que a gente vai ver agora. É isso aqui, Anderson. Uma carbonila. Então, se eu olhar e ver uma amina secundária, achei o nitrogênio, foi põe uma amina? Não. Cuidado, porque se a gente encontrar do lado dessa amina, dessa suposta amina, uma carbonila, essa função passa a ser outra função, que é a função amida. Por isso que é muito fácil de confundir. Elas têm o nome parecido, elas têm a cara parecida, mas são funções completamente diferentes. A amina não tem carbonila. Quem não tem carbonila? Amina não tem carbonila. Se tem carbonila, não é amina. Se tem carbonila, não é amina. Se tem carbonila, não é amina, é a amida. Tudo bem? Legal. Se a gente não dá nome para ela, porque ela é um pouco mais complicada, ok? Então vamos fazer um resuminho final agora das 8 funções orgânicas que vocês já conhecem bem. Assistiram as 2 aulas, conhecem bem. Primeira função orgânica que a gente viu então. Primeira função orgânica que a gente viu foi a função álcool. Como é que era a cara dela? Ela tinha uma hidroxila. Tinha uma hidroxila, tinha uma hidroxila. Agora a segunda função que a gente viu foi a função cetona. Cetona
formava uma dupla ligação, ó, uma carbonila no carbono secundário. No carbono secundário. Terceira função que a gente viu. Terceira função que a gente viu foi a função aldeído. Função aldeído. A função aldeído, o que ela tinha? Ela tinha uma carbonila ligada num carbono primário. Uma carbonila ligada num carbono primário. Quarta função que a gente viu. Quarta função que a gente viu foi a função ácido carboxílico. Função ácido carboxílico. O que ela tinha? Num carbono primário, tínhamos uma carbonila e uma hidroxila, formando uma carboxila, que é característica do ácido carboxílico. Quinta função que a gente viu. Vamos lá que está acabando. Quinta função que a gente viu foi a função éter. A função éter é caracterizada por um heteroátomo de oxigênio no meio da cadeia. No meio da cadeia principal. Sexta função que a gente viu. Vamos lá, só falta mais 3. Sexta função que a gente viu foi a função éster. Função éster. A função éster, como é que ela era? Ela tinha um carbono com uma carboxila, com uma carbonila, ligado ao heteroátomo de oxigênio. Função éster. Vamos que está acabando, só faltam 2. A sétima função que a gente viu foi a função amina. Função amina. A função amina era caracterizada pela presença de um nitrogênio no meio da cadeia. Um heteroátomo de nitrogênio. Né? Parecida com um éter, só que com nitrogênio. E agora, por último, acabando, a oitava função que a gente viu. A oitava função, muito parecida com a amina, é a amida. A amida, o que era? Era quase igual a uma amina. Só que no carbono vizinho dela a gente tinha o quê? Uma carbonila. Tudo bem? A gente pode fazer uma comparação aqui, olha, entre amina e éter. Amina e éter são heteroátomos, um de oxigênio, outro de nitrogênio. E amida e éster, que é a mesma coisa. A gente pegou o éter e pôs uma carbonila, virou éster. A gente pegou a amina e pôs uma carbonila, virou amida. Então esses dois são fáceis de confundir. E esses dois são fáceis de confundir, a gente tem que tomar muito cuidado. Outros que são fáceis de confundir. Esses dois aqui, olha só. Carbonila na ponta da cadeia, aldeído. Carbonila no meio da cadeia, cetona. Tudo bem? Bom, nossa aula de funções foi isso, uma aula com muito conteúdo, bastante coisa para estudar. Mais uma vez, muito importante fazer muito exercício, treinar bastante em casa. E boa sorte para você que está estudando, boa sorte para você que vai prestar vestibular. A gente se vê na próxima aula. Obrigado. Bom, se você assistiu a aula e ainda ficou com alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente aqui pelo duvidas@quinapse.com.br e escrever no assunto do seu e-mail química, o título da aula. Enviar a sua dúvida, a gente vai tentar sanar ela o mais rápido possível. Obrigado e até a próxima.